Bem-vindos ao mini curso de Unreal Engine 4. Essa é a aula 3, onde nós vamos inserir e editar os sólidos. Oi, gente. Bom, estamos de volta aqui então com o nosso mini curso gratuito. Como eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores, no nosso curso principal, a gente vai ensinar tudo desde o princípio. A gente vai montar juntos um projeto modelado num software de 3D tradicional, 3D Max, vai importar. Bom, inicialmente eu mostrei no curso inicial como a gente trata, como é que a gente modela aqui no Unreal. Então é isso que eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui, para vocês terem uma ideia de como funciona. O template ele já traz um céu, então a gente tem, olhando aqui para cima, ó, o nosso céuzinho bem realista, na minha opinião. Ele já vem quando você abre um template, por exemplo. O template é um arquivo que já tem algumas informações, tá? Um arquivo padrão. Você tem aqui, tá vendo, dois volumes. Esses volumes, um é do cálculo de iluminação e outro é do post-process, que é justamente, como eu falei para vocês, o processamento das imagens do seu projeto. Então ele já vem com isso, ele normalmente já vem com tudo aquilo que eu mostrei para vocês na primeira aula e um tanto você pode apagar, você pode aproveitar, você faz como você quiser. Para construir, como eu falei para vocês, é muito simples. Então você traz lá o seu box e aí você coloca as medidas que você quer para esse box. Então vamos supor, tudo observando as coordenadas, tá, gente? Então, ó, eu tenho aqui as coordenadas, x eu vou colocar, 300 para que seja uma coisa um pouquinho maior, vou colocar 400, vai. Pensando em centímetros, eu estou falando em 4 metros, tá, gente? Aqui eu já vou colocar 15, e aí eu vou colocar um Z, uma altura, de 300. Então aqui é basicamente uma parede que eu estou construindo, tá? Inclusive ela já até veio com um materialzinho aplicado, que eu posso, deixa eu clicar 2 vezes, eu posso colocar o material que eu quiser aqui. Então vamos, ao invés deste material, vamos abrir o Content Browser, errei, aqui, e vamos colocar qualquer material que a gente queira, tá? Então podemos colocar uma pedra, tá vendo? Você simplesmente arrasta, está um pouco devagar, força campeão. E aí ficam lá suas pedrinhas bonitinhas, você configura, como eu já mostrei na aula passada. Bom, então tá, aí o que a gente faz? Gostei aqui da minha parede, quero copiar. Ela está selecionada, você vai ver que está aqui o pivô aparecendo, com o Move acionado, eu vou clicar no Alt, tá? E vou trazer para cá. O Alt é o que copia, tá? E o Ctrl, ele multisseleciona. Então, se eu clicar também com o Ctrl e clicar nessa parede, vou ter uma multisseleção. Tá vendo? Eu cliquei em todas as peças separadamente. Vou rotacionar essa aqui, só para vocês verem o efeito. Bom, ele falou que eu rotacionei 90 graus, né? Então eu vou acreditar. Então tá aqui, ó, construindo aqui um volumezinho para vocês verem como funciona. Falei para vocês da questão da subtração. Vocês estão vendo que aqui do meu lado esquerdo, quando eu coloco qualquer peça que seja, eu tenho um add aqui embaixo? Então, add é quando é aditivo e o subtract é o subtrativo. Se eu estiver falando, por exemplo, de um cilindro, tá? Se eu clicar no subtract e eu criar este cilindro, deixa eu clicar e arrastar. Em primeiro lugar, que o cilindro, vocês estão vendo que ele está todo facetado. Isso são os sides, tá? Se eu colocar 30, ele vai ficar muito mais arredondado. Quanto mais sides, mais bem definido, mas também mais pesado. É isso que a gente tem que ter em mente. Vou colocar um raio um pouco menor, vou colocar um raio de uns... Não, 10 é muito pouco. Vou colocar um raio de uns 50, tá vendo? E vou rotacionar. Aí eu vou mover. Tá vendo que ele já abriu o meu buraco. E quanto eu movê-lo, ó, ele vai mover o buraco. Porque ele é um cilindro de subtração, tá? Se eu tiver que transformar em Static Mesh, como eu falei para vocês na aula passada, eu não posso esquecer de selecionar também o meu cilindro. Porque apesar dele aparentar não existir, porque ele some aqui do lado, ele existe, tá? Ele é uma geometria, ele é um ator também. Então aqui tá cilindro nananã. Eu posso dar o nome que eu quiser, posso mudar aqui o nome. E aí, na hora de transformar em Static Mesh, se eu quiser manter essa abertura, eu tenho que selecionar não só a minha parede, como também o meu cilindro, tá? Bom, escada também é muito simples.
Todas essas geometrias não é nada muito complicado. Então ali vocês viram, a gente tinha feito uma escada curva, mas todas elas funcionam da mesma forma. Então se eu trouxer, por exemplo, uma linear, que é um modelo mais simples, aqui do lado também eu tenho todas as configurações. Então eu tenho a altura da pisada, né, eu tenho o comprimento da minha pisada. Deixa eu girar a escada de uma maneira que a gente enxergue um pouquinho melhor. Aqui, detalhe, ela está em Subtract, tá? Então ela vai só, não vai dar certo, tem que pôr no Edge aqui, pronto. Deixa eu mover. Eu vou ter que alterar aqui as características, pronto. Porque aqui é pré-seleção, né? Então, como já estava no Subtract, quando eu arrastei, ela veio como uma subtração. Aí aqui do lado, nos Details, eu posso mudar o Brush Type para o aditivo, tá? Então agora ela está como adição. É muito simples para a gente mexer, como eu falei para vocês, ó, número de degraus, então eu posso aumentar, ó, que maravilha, é super tranquilo, ó. Aqui, ó, as mudanças na minha escada aqui para construir Machu Picchu, tá vendo? As pirâmides. Ó, tá vendo, gente? Aqui vocês têm todas as configurações para alterar a sua escada da maneira que você quiser, tá? Aqui também, quando a gente aplica o material, a maneira de construir as geometrias é sempre muito parecida. Bom, voltei a bizarrice aqui porque estava antes. Bom, então a partir de Geometry é isso aí, não tem muito erro, não tem muito o que fazer, tá? Posso mexer, deixa eu clicar duas vezes aqui, ó. Eu posso mexer em todas as configurações também, nos materiais, em tudo que a gente viu ali nas outras geometrias. Tá? Essa largura, aliás, essa aqui de 200, que está muito grande, eu vou diminuir para que vocês aí consigam ter uma visualização melhor. Eu posso escalonar também, como eu já mostrei, mas eu não vou mexer nisso, tá? Gente, eu vou dar uma paradinha rápida só para mostrar para vocês aqui o curso com certificado de Unreal Engine 4 que a Construir disponibiliza para você. Se você entrar aqui no site construir.arc.br, vem na aba Cursos com Certificado. Unreal. Aí você clica, ele vai abrir aqui as opções de cursos disponíveis, um deles é o gratuito, que você já está realizando. Aí a gente tem Unreal 4 para cenas internas, tá? Aí você clica nele, aqui vai aparecer a descrição do curso, tá? Vocês, como já sabem, o Unreal é um motor gráfico espetacular que te proporciona realidade virtual do seu projeto. Você pode ter esse curso em DVD, ou em download, ó, em DVD ele sai R$ 299,90, em download R$ 249,90. Lembrando, gente, que existe muito pouco material disponível sobre esse motor gráfico aqui no Brasil, tá? Enquanto que no exterior ele é muito usado, muito difundido, então é muito bacana esse curso, muito completo. Se você descer aqui, ó, você vai ter sobre o curso, as videoaulas, você tem 3 módulos, tá? Então o primeiro módulo é um módulo básico. Se você clicar aqui, ó, são 16 aulas de módulo básico, onde você vai aprender tudo, desde a instalação, a interface, os comandos, edição, tá vendo? Tudo explicadinho aqui. Aí o módulo de projeto, um módulo um pouquinho mais detalhado, onde a gente importa um modelo lá do 3D Studio Max, mas lembrando que o processo de importação, independente do software de modelagem que você use, seja o Revit, o Blender, o 3D Max, o Maya, o processo de importação no Unreal é o mesmo, tá? Então a gente vai importar o modelo, a gente vai tornar o modelo real, colocando objetos, montando materiais, tá vendo? Inserindo iluminação, explicando tudo que faz a realidade virtual ser possível no Unreal, tá vendo? Tem 26 aulas. E depois nós temos um módulo de recursos especiais, que já é um pouco mais avançado, onde você tem alguns truques, né? Alguns detalhes que a gente ensina, como inserir áudio, material dinâmico, que é você trocar de material em tempo real no objeto, colocar videozinho na TV para a TV aparecer ligada, e aí você tem mais 9 aulas. Então isso dá um total de 51 aulas divididas em 3 módulos e 120 horas de aulas, equivalente a 120 horas presenciais, tá? Você tem um processo de certificação, então como eu já falei, quando você adquire esse curso, você tem direito ao certificado, tá, reconhecido pela Associação Brasileira de Educação à Distância, que você pode usar para bater extracurricular na sua universidade, enfim, para confirmar que você realmente fez esse curso, e o suporte dado pela Construir,
e você pode tirar suas dúvidas diretamente comigo, tá bom? Então tá valendo muito a pena, tá? É um preço promocional por tempo limitado, é um curso muito bacana, não é porque eu dou, mas o Unreal é realmente sensacional, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos voltar para a aula, gente. Posso mudar o meu pivô de lugar? Posso. Se você falar, não quero aqui embaixo, que eu quero rotacionar ela pelo centro, né? Na verdade, é muito simples você mudar o pivô de lugar de uma peça. Você pode clicar, qualquer lugar X aqui, clicar com o botão da direita, tá vendo que ele tem uma série de opçõezinhas e tem uma opção pivô, tá? Então você pode colocar Set Pivot Offset Here, tá vendo? Ele vai trazer para onde você clicou, tá? Só que isso é temporário, se você desclicar, ele vai voltar o pivô depois para o lugar que era antes. Se você quer que isso fique permanente, então você vai lá no pivô, então Set Pivot Offset Here, daí você clica de novo com a direita, você coloca lá Set as Pivot Offset, daí ficou fixo. Você clicar de novo, ficou no lugar que você escolheu. Então, bom, isso são as modificações que você pode fazer inicialmente, tá? Mas existem várias outras modificações que você pode fazer, não só nos BSPs, mas em várias outras situações. Então, aqui a gente tem o Place, que o Place é o colocar. Aqui você tem o Paint, que depois eu vou explicar para vocês o que é. Você tem o Landscape, você tem o Foliage e você tem o Geometry Editing, é aí que eu queria chegar, tá? Que é a edição das geometrias. Então, você vai ter aqui do lado, dependendo da peça que for selecionada, você vai ter aqui quais são as edições possíveis para você, tá? Então, ó, selecionei lá a minha peça. Deixa eu até subir ela um pouco, ela estava um pouco fora do chão, vocês estão vendo? Ou pelo menos parecia que estava um pouco fora do chão. A escada não. Então, ó, selecionei lá a minha peça. Eu vou selecionar essa que não tem buraco. Aí, ó, a gente tem algumas situações que a gente pode fazer aqui com o Edit clicado. Então, você tem o Flip. O que é o Flip? Flip é inverter. A gente inverteu tudo, tá vendo? Então, o que era subtrativo virou aditivo. Enfim, vamos dar um Ctrl Z. Flip é virar ao contrário, né? Triangular, então você criou, tá vendo? Uma triangulação, é óbvio, né? Otimizar, como é um retângulo, não tem muito o que otimizar. Então, como é um box, né, não tem muito o que otimizar. Bom, o que é legal da gente fazer aqui? Quais são as opções que a gente tem? Vocês estão vendo que ele já, não é que desmembrou, mas ele já está marcando o meu sólido com vértices e com arestas. Então, por exemplo, o que eu posso fazer? Está vendo que eu selecionei uma aresta? Aqui já vai mostrar quais são as outras possibilidades de edição da minha aresta. Tá? Então, eu posso dar um split. O que é um split? Eu dividi. Split é dividir. Eu dividi essa minha aresta em dois, criando mais uma aresta. E aí, eu posso modificar essa aresta. Ups, peraí que eu selecionei a peça toda. Ctrl Z. Aí, se eu selecionar a aresta, ó, tá vendo que dividiu em faces, ó. Tá vendo? Você pode mexer. Tem a aresta da frente e a de trás. Tem que tomar cuidado quando você quer mexer tudo junto. Deixa eu dar um Ctrl Z. De fazer multisseleção com Ctrl, tá? Porque senão você vai selecionar uma aresta. Ai, olha, selecionar depende de coordenação motora e a minha não é tão boa assim. Então, ó, selecionei uma, Ctrl. Eita. Pronto, consegui selecionar as duas arestas. E aí, ó, eu movo para onde eu quiser. E aí, com isso, gente, você consegue fazer rodapé, roda meio, você consegue mexer, tá vendo? Porque aí, o que acontece? Aqui eu mexi numa face, não mais numa aresta. Então, ele vai me habilitar outras possibilidades aqui também. Então, vamos supor que eu venha aqui, ó, deixa eu pegar a aresta e der outro flip na minha aresta. Tá vendo que ele já automaticamente divide em peças. Então, selecionei com o Ctrl as minhas duas arestas e vou mover aqui. Tá. Então, ó, cliquei, eu criei essa face. Eu posso dar um delete. Se eu der um delete, ele vai selecionar, tá vendo? Ele vai abrir só essa face, tá? Então, assim você vai editar. É claro, você não tem tantas ferramentas de modelagem como você tem softwares, né, que a gente já falou, padrão de modelagem. Então, aqui não é muito para você, não é muito indicado para você fazer a modelagem em si. O mais adequado é você modelar lá no seu software, que aí você tem mais ferramentas, e importar para cá para o Unreal, só para você fazer mesmo a parte de animação e finalização. Mas, às vezes, vale a pena, por questão de tempo, mesmo, enfim, por facilidade, você fazer aqui mesmo. Ó. Você tem algumas possibilidades. Isso lá no curso eu vou mostrar para vocês como é que a gente aplica isso em rodapé,
né, as possibilidades que a gente tem na edição de geometrias. Você pode extrudar também. Então, se eu pegar essa face e eu for aqui no Extrude em vez do Edit, peraí, pronto, ele criou coordenadas, isso daí pra gente não tem problema. Por quê? Porque o Extrude você precisa de coordenadas. Posso trazer para frente assim? Posso. Ó. Tá vendo? Então, essas são as ferramentas básicas de edição, tá? Dos sólidos. Então, se eu pegar esses dois, espera que ele está com edição, deixa eu dar um Ctrl C, peraí. Deixa eu botar no place, que assim ele não entende errado, né, galera? Então, ó, pegar aqui, e aí eu quero pegar também o cilindro, porque eu vou transformar em Static Mesh, tá vendo, ó? Então, eu vou criar um Static Mesh, eu vou pôr, deixa com, não, parede exemplo, vai. Parede X. E criei a minha Static Mesh. Tá vendo como eu selecionei o buraquinho, né, o cilindro de subtração, ele ficou bonitinho. E aqui, ele automaticamente está com esse material, mas eu posso colocar o material que eu quiser, inclusive aqui dentro da Static Mesh, tá? Eu não preciso mudar material lá, eu posso mudar material aqui dentro do editor de bloco. Bom, aqui você consegue, clicando aqui, você tem aberto o seu editor, você tem algumas alterações que você pode fazer nos detalhes. É legal você ver o VW, porque o VW é aquele que, ó, tá vendo? É aquele que acerta a sua malha direitinho dentro, para que a leitura do material fique correta. Depois, com relação à importação, isso é muito importante, vou explicar para vocês. Na próxima aula, gente, eu vou falar para vocês da colisão. Para que serve a colisão e como é que a gente faz, que também é muito simples, tá bom? Espero que vocês estejam aproveitando até então. Obrigada e até a próxima.